todos, paz de Cristo. Vou dar cumprimentar aqui o pastor Kleber. Deus sabe de todas as coisas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, pastor Kleber, mais uma vez por me convidar, né? Estender esse convite precioso e ter o privilégio de ser, né, de abrir o evento, a semana aqui de grandes pregadores. Se eu pudesse estar todos os dias aqui ouvindo. A fé, ela não vem por você ficar em casa ouvindo louvores. Você não vai ter fé. Se você pegar os melhores filmes evangélicos para assistir, você não vai ter fé. Se você abrir a Bíblia em casa e ler, você não vai ter fé. Porque quando você pega a Bíblia e lê, você adquire conhecimento das coisas de Deus. Conhecimento. Você lê, você vai saber aqui de história, geografia bíblica, você vai saber de tudo aqui, divindade, tudo, cura, milagre, você vai conhecer. Mas quando você ouve, aí você tem fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, quando você ouve, você tem fé. E nós precisamos mais do que nunca nesses tempos ter fé. É por isso que, se eu fosse você, viria todos os dias até domingo, até fechar a campanha, e depois continuava vindo para ouvir. Não perca essa oportunidade de ouvir a palavra. Então, o tema dessa noite para compartilhar, o tema que o pastor nos passou aqui, né? Eu sou o Deus que te sara. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o tema, né, pastor? É isso? Eu sou o Deus que te sara. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra foi dita quando o povo de Israel chegou diante do deserto, logo após a travessia do mar. E esse povo de Deus abençoado ouviu essa palavra que você vai ouvir essa noite, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 23. Diz assim. Eu queria ler um pouquinho, alguns versículos antes do versículo do tema nessa noite, só para que nós pudéssemos entender um pouco do contexto pelo qual Deus falou dessa forma, por intermédio do seu servo, o profeta Moisés. 23 diz: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali deu-lhes estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: olha a condição, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou colocar em vocês nenhuma das doenças que coloquei no povo do Egito, porque eu sou o Deus que te sara. Palavra poderosa, meus irmãos amados, que nós tiramos grandes ensinamentos, esse ensinamento precioso que o povo de Deus adquiriu naquele momento. Águas no meio do deserto para matar a sede do povo. O povo caiu dentro daquela água para saciar a sua sede. O povo foi com força, porque no deserto
No deserto, a primeira coisa que nós procuramos, no deserto, a primeira coisa que a gente precisa é de água. A água, ela, hidrata o corpo, renova as forças. A água, ela é indispensável na vida do ser humano. As grandes explorações espaciais, meus amados irmãos, os grandes investimentos na área da indústria aeroespacial, é para que, se chegar na Lua, para existir a possibilidade de ter vida em Lua, vida em Marte, em qualquer outro planeta, é preciso primeiro encontrar vestígios de água. Vamos chegar em Marte, mas tem que ver se só pode ter vida lá se tiver água. A água é indispensável. Se a gente for falar sobre a importância da água para o ser humano, a gente vai ficar só falando da água aqui até amanhecer. Porque quando o ser humano, ele para ser gerado dentro do corpo da mulher, a primeira coisa que o organismo feminino começa a produzir uma bolsa, uma sacola, uma bolsinha, e a criança começa, o embrião, ter vida, e para ter a criança se desenvolver, ela cresce dentro de uma bolsa de... Mas o povo de Israel, sedento, também precisava de água naquele deserto. Ali muita luta para aquele povo, e de repente diz a palavra do Senhor, que encontraram águas, água limpa, água fresca, diz a Bíblia. Aquela água que o pessoal falou, é agora que nós encontramos, é como se fosse um ouro, algo muito valioso no deserto, vale mais do que ouro, do que diamante, água. E o povo caiu dentro daquela água, e quando colocou água na boca não podia beber, porque a água era amarga. Há muitas pessoas sedentas, irmãos, à nossa volta, na nossa família. Há muitas pessoas sedentas procurando uma palavra para a sua vida, se alimentar. Há muitas pessoas desesperadas, sedentas, irmãos. Quantas pessoas hoje estão atribuladas, angustiadas, já não vê mais referência nenhuma. Elas precisam de água, mas de uma água que não seja amarga. E lamentavelmente as pessoas correm em busca desesperadamente para saciar a sua sede, e quando encontram água para matar a sede, as águas são amargas. Bebem, e quando põem a água na boca lá, já não consegue nem descer, porque as águas são amargas. Eu me lembro que quando o profeta pediu para o seu moço, falou assim, vai lá fazer comida, faça uma comida para os profetas. Diz lá o livro de 2 Reis, capítulo 4, capítulo 4 em diante lá, Eliseu fala, prepara uma comida, o profeta saiu a qualquer maneira, vamos pegar lá qualquer coisa, vamos fazer uma sopa. E daqui a pouquinho o homem de Deus tem morte na panela, o povo está morrendo, o homem de Deus, não dá. E aí ele vai, ora aquela panela, põe farinha e tal, acabou, agora pode comer à vontade. A morte na panela. Há pessoas morrendo de sede, tendo poço à sua volta para beber água. Mas cadê a água limpa e pura? Como Moisés fez nessa passagem que nós acabamos de ler. Colocou uma árvore, tinha uma árvore ali perto. Água limpa só quando ela é tocada pela árvore da vida, da onde emana toda a vida, toda a fonte, para saciar a sede, irmãos, de qualquer pessoa na nossa vida. As águas não podem ser amargas, irmãos. Quantas pessoas estão oferecendo para o próximo, para o colega da escola, para o colega do trabalho, para a sua vizinhança, para a sua família, águas amargas, e não conseguem encontrar cura para os seus problemas, não consegue encontrar paz para o seu espírito, não consegue se aliviar das suas frustrações, não consegue ter a cura da sua alma, porque encontram águas amargas. E Deus fala para o povo de Israel, por intermédio de Moisés, se vocês obedecerem os estatutos, se vocês aguardarem a aliança, vocês vão ser curados e não terão as mesmas enfermidades que o mundo tem, porque eu sou o Deus que te sara. Lamentavelmente temos hoje no seio evangélico muitas pessoas com depressão, síndrome do pânico, enfermas,
porque estão tomando águas amargas. Quem serve a água não tem a responsabilidade de procurar água que emana do alto, que emana da fonte, que emana da árvore da vida. E o Senhor Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Águas amargas e água viva. A água viva vem direto do trono, vem direto daquele que crê no Senhor, como diz a Escritura, não é como diz a religião, não é como diz fulano, beltrano, cicrano. É ou não é? Tem que crer em mim, como diz a Escritura, João 7, 38 em diante. O povo de Israel já teve o primeiro embate logo à saída do Egito. Água para beber nesse deserto, porém água amarga. E Deus falou: calma, vamos resolver o problema das águas amargas. Pegou a árvore, preparou, jogou naquela água e a água se tornou pura. E Deus falou: eu saro esta água, assim como eu sou o Deus que te sara de toda e qualquer enfermidade. O meu pastor sempre me dizia, falava para mim uma coisa, ele falava: irmão, uma coisa é ser curado, outra coisa é ser sarado. Eu confesso muito bem que eu não entendi essa palavra, eu não conseguia entender o que ele estava dizendo, porque para mim a palavra ser curado e ser sarado, sarar e curar, para mim eram sinônimos, era a mesma palavra. No meu entendimento, ser curado e ser sarado é a mesma coisa, é ou não é? São sinônimos. E eu falei: mas quando é que o senhor vai me ensinar então a diferença entre ser curado e ser sarado? Ele falou: não, antes de eu voltar para a Colômbia, eu vou te ensinar isso, porque ele era missionário. Voltou e até hoje parece que ele se esqueceu de me dar um ensinamento. Mas eu orava a Deus, e por que ele falava dessa forma? E eu não cobrava, os irmãos não cobravam, e ele ficava com aquela palavra no ar. E quando eu lia, e quando eu ouvi falar a primeira vez, eu sou o Deus que te sara. Quando comecei a ler, eu sou o Deus que te sara. Quando eu vi os profetas falando: sara-me, Senhor, e sararei. Sara-me, Senhor, e sararei. Eu comecei a ver que realmente, embora na definição da palavra, na etimologia, tenha praticamente o mesmo significado, mas quando Deus fala: eu vou te sarar, é algo extraordinário. E também, se eu ficar aqui te dando uma definição, também explicando detalhes por detalhes, vamos tomar muito tempo nessa noite, eu não quero desviar a atenção. Mas eu só quero te dizer o seguinte, irmãos. Quando nós lemos lá em João, no Evangelho de João, capítulo 11, há uma história muito linda e que eu queria compartilhar com você nessa noite. Eu não vou tomar muito tempo, mas diz no Evangelho de João, capítulo 11, que Lázaro estava enfermo, muito doente, e o Senhor Jesus estava a 2 dias de viagem. Você pode ler no Evangelho de João, e Marta e Maria chama e pede para que vá até ele e falar: olha, mestre, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. E no versículo 4 Jesus diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Essa doença não é para a morte de Lázaro. Olha que extraordinário, hein? Não é para a morte. O Cristo disse: não é para morrer. E nós conhecemos muito bem a história de que Lázaro, muito enfermo, quando ele recebeu essa notícia,
Veja no verso 6, diz: quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Ele ficou 2 dias aonde estava, quando o seu amigo, que ele amava, estava doente, mandou com urgência buscar para curar ele. Eu sou o Deus que te sara. O Deus que sara, o Deus que poderia curar, todos nós conhecemos. Eu creio aqui que a maioria sabe que o Deus que te sara, eu sou o Deus que te sara. Esse eu sou o Deus que te sara veio aqui, pessoalmente a esta terra, fazer o quê? O que ele mais gostava de fazer: curar, sarar, salvar, libertar. E diz a palavra de Deus que de propósito ou pela sua missão ficou mais 2 dias, não voltou. Por isso que nós vamos ler nesse mesmo evangelho, nessa mesma passagem, que quando Jesus chega até Betânia, até a cidade de Lázaro, já faziam 4 dias que Lázaro já estava sepultado em estado avançado de decomposição, cheirando mal. O amigo de Lázaro, o íntimo, o amado de Lázaro, ficou de propósito fazendo a sua obra, o propósito pela sua obra, mas ele não foi de imediato socorrer Lázaro. E certa vez eu falei: mas por que ele não foi de imediato? Mandaram chamar, todo aquele processo. O Deus que te sara estava esperando Lázaro morrer mesmo. Veja aqui no capítulo 11, diz assim, versículo 11: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. E aí os discípulos, nós, que não entendemos muito bem às vezes o que Deus diz, o que Deus faz, falamos conosco. O que eles disseram? Se dorme, Senhor, é porque ele está bem, está tranquilo, está salvo. Então, Jesus dizia isto da sua morte, eles porém cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus teve que dizer claramente: Lázaro está morto. E me alegro por amor de vocês de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos lá ter com ele. Entende? Eu fico feliz por vocês. Lembre-se que ninguém foi lá avisar Jesus que Lázaro, a informação que tinha chegado até o Senhor foi que Lázaro estava doente, mas ninguém foi dizer: bom, não vai mais porque morreu. Não. Ele soube, porque ele estava lá. E ele disse: eu me alegro por vocês, porque para que vocês não estejam lá, para que vocês vejam coisas extraordinárias. Mas falando de Lázaro, o Deus que te sara nessa noite, o Deus que te sara de todas as enfermidades físicas, mentais, espirituais, se você tiver, ele deixou o seu amigo morrer justamente para provar, para mostrar a sua glória. Ele disse que Lázaro, a doença que tinha em Lázaro, não era para a morte. Lázaro morreu. Lázaro precisava, irmãos, ressuscitar dentre os mortos. Ninguém sabia, com exceção do próprio Cristo. Você entende? Ele recebeu a notícia, ficou mais 2 dias, depois mais 2 dias de viagem, levou 4 dias até chegar para resolver o problema. Às vezes você está aqui nessa noite, quando você ouviu falar que o tema "Eu sou o Deus que te sara", talvez você fala: bom, eu quero receber a minha cura. E quem sabe Deus não quer curar aquela enfermidade que você tem, Deus não quer curar o problema que te aflige, o problema da alma, o problema do espírito, o problema sentimental, mas Deus quer ressuscitar. E Jesus deu tempo suficiente para que Lázaro viesse morrer.
E muitas pessoas não recebem a cura porque ainda estão vivas. E Deus está dando tempo. Por que Deus não me curou? Por que Deus não resolveu esse problema? Por que Ele não me sarou ainda? É porque talvez você esteja vivo. O seu eu ainda esteja falando mais alto. O seu coração está falando alto. A sua vontade, o seu ego está falando alto. E Deus quer que morra. Já não vivo mais eu estou crucificado com Cristo. Não vivo para fazer a minha vontade, mas a dele. Talvez isso ainda não aconteceu com você, e Ele está dando tempo, Ele é seu amigo, Ele está esperando. E às vezes nós começamos a ver o milagre à nossa volta, pessoas sendo curadas à nossa volta, pessoas alcançando o que busca, e nós ficamos muitas vezes para trás, porque temos ego, porque o nosso eu fala mais alto. E Deus foi dando tempo, Deus está dando tempo. Porque uma coisa é quando você é curado, fica aquela cicatriz. Talvez você, por exemplo, quando é curado do Covid, curou, mas ainda tem sequelas. Talvez ele pode voltar. Lázaro morreu de quê? Nós não sabemos. Talvez pode ser um câncer. E sempre quando você passa por uma cirurgia do câncer, tem que fazer todo aquele processo, né? Talvez os médicos mandam fazer exames para ver se nasceu em algum lugar, se nasceu alguma pintinha ou não é. Fica aquela preocupação. Eu tive um câncer. Quem tem sabe do que eu estou falando. E aí quando você é curado, fica uma cicatriz, fica uma marca. Irmão, Lázaro foi ressuscitado. Não ficou com sequela, porque o corpo dele, todas as células foram feitas novamente. As células talvez cancerígenas, talvez de outro problema qualquer, a infecção generalizada, o corpo dele, todos os órgãos, em 24 horas, quando uma pessoa morre, os órgãos estouram todos. Talvez Deus queria dar um novo coração, um novo fígado, um novo rim. Por isso ele ficou ainda mais tempo lá. Espera aí, vamos fazer aqui o que tem que fazer, vamos para a Judéia, vamos da Judéia, depois voltou, foi lá para onde estava lá, Betânia, onde morava Lázaro e suas irmãs. Deus ficou de propósito aguardando Lázaro morrer, para que ele pudesse ressuscitá-lo. Olha que maravilha. Jesus não foi curar ele, Jesus foi ressuscitá-lo. Um milagre extraordinário. Jesus não quer te curar nessa noite, Ele quer te sarar. Ele quer ressuscitar seus sonhos, sua vida, sua saúde, sua família. Não podemos ser crentes em Jesus, feridos, magoados. Não podemos ser crentes em Jesus, bebendo águas amargas. Se vocês me ouvirem, essa questão de água amarga é para egípcio. Essa questão de água amarga é para quem não me obedece. Bebe água amarga quem não se esforça por andar na minha presença. Fica com cicatriz, marcas e mal curado quem não se preocupa por andar nos meus estatutos, na minha presença. Mas nós, os filhos de Deus, chamados para reinar em vida, precisamos ter o nosso eu crucificado com Cristo na cruz do Calvário e não viver para nós mesmos, mas sim para Cristo, para Ele. Em primeiro lugar, para Ele. Ele quer ser, como diz lá em Colossenses capítulo 1, Ele quer ser o primeiro em tudo Ele quer ter a preeminência. Quando nós colocamos o nosso eu em primeiro lugar, a nossa vontade em primeiro lugar, da nossa maneira em primeiro lugar, como que nós vamos ter as benécias do Deus que sara o seu povo? Como vamos querer beber água limpa, água pura, se nós não nos esforçarmos para andar nos seus caminhos, na sua presença? Nessa noite Deus está falando, irmãos, diz a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 46, há um rio
que corre do trono de Deus, e nessa noite desse rio está à sua disposição, à minha disposição. Esse rio que corre do trono do Altíssimo nessa noite está à disposição para o povo de Deus beber dessas águas. Quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sou o Deus que te sara, porque o povo bebeu água limpa, água pura, transformadas pelo poder de Deus. Água transformada pelo poder de Deus. Foi dessa água que jorrou e falou: Lázaro, vem para fora. A palavra de Deus é a água que você precisa. Pedro disse: mestre, eu fiquei a noite toda, fiz tudo que tivesse ao meu alcance, eu já sei que não tem peixe naquele lugar, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. O eu de Pedro, a experiência de Pedro, os anos de experiência de Pedro, os anos de pesca de Pedro, tudo de lado, porque agora é hora de eu ouvir a tua palavra e fazer o que o Senhor está mandando. Se vocês ouvirem atentamente os meus mandamentos, vocês vão saber o que é água boa, o que é água pura para sempre. E não ficarão enfermos, não ficarão doentes. Olha, as doenças que eu lancei para o povo egípcio, o povo pagão, não vai alcançar o povo de Deus, se ouvir a minha palavra. A palavra de Deus está para nós nessa noite, falando para mim nessa noite, para você. É hora de nós, atentamente, irmãos, os tempos que nós estamos vivendo já não nos permite mais andarmos segundo o nosso próprio entendimento. Os tempos que nós estamos vivendo neste exato momento, irmãos, o mundo está caótico de ponta cabeça, irmãos. Faltando 1 milímetro para desencadear um problema global, uma guerra global. Não falo isso para assustar, porque no Salmo 112 diz que nós, aqueles que confiam no Senhor, não temem as más notícias. Deus tem bênção para você mesmo em tempos difíceis. Afinal de contas, o povo estava no deserto. Sabe que no deserto não é lugar de tranquilidade, de conforto. Não há conforto no deserto. Mas também o povo ficou 40 anos naquele deserto sem saber o que era passar fome, sem saber o que era ter sede. Às vezes que sentia um pouquinho de fome, um pouquinho de sede, era pela própria desobediência. Mas o Senhor sarava as suas doenças, as suas feridas. Quantas vezes o povo de Israel ficou doente, Moisés, e agora o que a gente vai fazer? Bom, olha aqui para essa serpente aqui, todo mundo vai ficar curado, ninguém mais vai morrer. Quantas vezes agora a gente morre de sede, agora a gente morre de fome, e reclamava, e Deus vinha com a sua infinita misericórdia, trazendo a provisão. Quantas vezes a gente olha para a nossa vida: Senhor, é agora que eu vou morrer com essa dívida, é agora que vai dar problema, eu não aguento mais tanta conta, eu não aguento mais tanto problema, eu não aguento mais tanta luta, eu não aguento mais, e Deus fala: calma que eu vou enviar o refrigério. Calma que eu vou enviar o refrigério, eu sou o Deus que te sara. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao deserto, Deus supre as necessidades do seu povo. Paulo diz: o Deus de paz suprirá todas as vossas, 10%, 20%, 30%, todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Eu sou o Deus que te sara. Deus não quer curar. Quem quer cura, vai para o curandeirismo. Tem umas curas meia. Mas Ele é um Deus que quer te sarar. Sarar. Mas talvez Ele quer muito mais ainda. Quer que nós voltemos ao nosso batismo nas águas e refletimos que lá no nosso batismo nós tomamos uma atitude de nascer de novo e viver em novidade de vida, em ressuscitar, sepultar a velha criatura e ressuscitar como Lázaro ressuscitou, de verdade, através do novo nascimento. Por isso, irmãos, nessa noite,
Deus está falando conosco. Eu sou o Deus que te sara, não tenha dúvida disso. Não se assuste com as enfermidades que há no mundo, porque nós somos protegidos e guardados e sarados, porque o Deus da Bíblia é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o Deus que sara. Sarou o povo de Deus no passado, sara também no presente e sarará no futuro. Ele esperou Lázaro o tempo que foi preciso, deixou a doença se agravar. A doença foi se espalhando, tomando todos os órgãos, tomando tudo que tinha que tomar. As células bacterianas, né? As células cancerígenas, o enfisema pulmonar, a embolia foi tomando conta do pulmão de Lázaro. O ar foi ficando, né, escasso. As irmãs mandaram chamar o Senhor Jesus. Talvez investiram na viagem da pessoa que foi chamá-lo há 2 dias. Essa pessoa precisou de recursos para chegar até aquele lugar. E aí nada do Senhor acontecer e chegar, nada do Senhor. Talvez eles ouviram falar, né, dos milagres que Deus liberou só pela sua palavra, o centurião. Não precisa vir. Então Jesus, pelo menos, no mínimo, já que se ele não puder vir e estiver muito longe, ele vai lançar uma palavra lá, vai liberar uma palavra do trono dele lá, e vai chegar até Lázaro e ele ficará curado, porque esse é o nosso Senhor. Ou seja, nós, irmãos, com a nossa sabedoria, ficamos olhando pelos caminhos de onde o Senhor vai vir nos socorrer. Nós, com a nossa experiência, procurando uma cura, um milagre de Deus, achamos que Ele pode tomar essa ou aquela decisão, vir dessa ou daquela maneira, e o Senhor ficou lá, esperando que a doença ganhasse o território, esperando que o Covid chegasse mais um ponto mais crítico, que a saturação diminuísse, esperando que aquela praga que chegou no corpo de Lázaro, mas Ele já tinha liberado a palavra anterior para os seus discípulos: olha, aquela doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Talvez a enfermidade, talvez o problema que tanto assola você, não seja para a sua morte. Por isso não profetiza que é o seu fim, muito pelo contrário. Profetiza: eu sirvo ao Deus que me sara. Eu sirvo ao Deus que pode curar, que pode sarar a minha vida, que pode sanar deste problema que eu estou atravessando. Eu creio, não duvide, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Deus está falando para você nessa noite: eu sou o Deus que te sara. Não importa o tempo que Ele vem ao seu encontro, mas se Ele é o Deus que te sara, Ele vai te sarar. Se você tiver fé, se você crer, Ele vai te sarar, Ele vai transformar a doença em vida. Eu sou o Deus que te sara. Você vai ouvir muito isso, eu creio, durante essa semana aqui, nessa campanha abençoada, nessa festividade, que eu tive a honra, o privilégio, mesmo sem merecer, de estar aqui por causa desse atraso abençoado, mas eu deixo essa palavra para você. Eu deixo essa palavra para que nós possamos abrir essa semana refletindo. Lázaro ficou lá esperando a cura, mas o Senhor estava esperando ele morrer. Você está esperando a cura? Deus está esperando você morrer. Entende? Está esperando a cura? Ser sarado? Deus está esperando você morrer. Entendeu? Para poder entrar. Ele entra quando nós somos humildes, nos humilhamos. Entendeu? Ele vem quando nós nos humilhamos, nos abaixamos. Senhor, faça como o Senhor quer. Eu vou lhe obedecer. Aí quando você pega o seu eu, leva lá para o madeiro, crava na cruz, aí o seu casamento começa a andar para frente. A crise conjugal começa a ganhar outros contornos. Você pode ver num problema de matrimônio, por exemplo,
é difícil resolver porque tem ego dos ambos os lados. Ninguém quer ceder, ninguém quer sentar, ninguém quer conversar, não é? E se você ouvir separadamente cada um dos dois, você vai ver que os dois estão certos, na maioria das vezes. Entende? E tu está esperando você morrer. O seu casamento para ser restaurado, sarado e ser uma bênção. Os negócios, a saúde. Ah, mas eu vi no YouTube que se eu tomar esse remédio, eu vou ficar curado. Deus vai me curar, mas quem sabe vai me curar através desse cara que está falando aqui no YouTube que eu tenho que tomar a água aqui das águas que tem aqui de Lindóia, que eu ouvi dizer que são águas maravilhosas. As águas amargas de Mara não nem se comparam às águas aqui de Lindóia, né? Pois quando Moisés abençoou aquela água com a palavra do Senhor, quando Deus abençoou aquela água, ficou muito melhor do que as águas aqui dessa cidade aqui pertinho. Ele tem água limpa para você. Ele não quer que você beba mais água amarga. As águas que saem aqui do altar ministrado pelo pastor Kleber aqui e os irmãos, são águas que vêm do trono, irmãos, para você beber. Para terminar, irmãos, uma vez eu preguei no Rio de Janeiro, lá na nossa igreja, que as mesmas patologias que temos aqui no mundo físico, as mesmas doenças que nós temos no mundo físico, se nós observarmos atentamente, essas mesmas patologias, nós a identificamos no mundo espiritual. E eu pregava sobre a anorexia, uma doença muito comum às jovens, né? Conhece aquelas pessoas que são bonitas, as jovens. Esses dias mesmo morreu uma moça bonita, jovem, porque estava tomando remédio para emagrecer. Já era bonita e queria ficar mais bonita, tomando chá, tomando um monte de coisa, chá de não sei quantas ervas. E aí as pessoas olham no espelho, peraí, tem um pneuzinho aqui, come e eu estou muito gorda, bota o dedo na língua e bota para fora. É ou não é? O anorexo não é assim? Ela está magra, está um osso, mas ela se olha no espelho e se acha que o psicológico diz que está gorda. Essa é uma das principais doenças que atinge alguns evangélicos, porque ele come e chega na igreja e fala, essa palavra não é para mim, eu não preciso ouvir isso. Ele come o dia inteiro, quando chega lá fora, pá, ele se alimenta o dia inteiro, ele ouve a palavra de Deus, que vai mudar a sua vida, e ele acha que ele está falando para o irmão ali, que eu sei como é que é, acho que o pastor também sabe do problema dele, está falando para ele. Ah, não, é para aquela irmã. Ih, falou de mulher? É aquela irmã lá, o problema é com ela, não é comigo não. Ele não para ouvir a palavra de Deus, irmãos, não entra. Ele se acha santo o suficiente para que essa palavra não sirva para ele. Anorexo, espiritualmente falando, sofre de anorexia, não entra a palavra. Ele se acha santo o suficiente porque aquela palavra não vai alcançar a ele. Não é para mim não me encaixo nesse contexto aí. Se for para mim, o pastor está equivocado. Guarda a palavra, irmão, no coração, mesmo que você acha que não está precisando dela agora, guarda lá. Aleluia. Nós somos ovelhas do pasto do Senhor, irmão. Se Ele está falando é porque precisamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. E muitos ouve, sai palavras daqui, eu garanto que se você praticar, você vai ser bem sucedido na sua vida, por onde quer que você anda. Por onde quer que você andar, irmão, você vai ser curado, você vai ser sarado, vai ter sua vida transformada, mas você precisa deixar a palavra entrar, a comida fazer o efeito, e não achar que é grande o suficiente, importante o suficiente, que não precisa ouvir a palavra de Deus, ou que não é para você, você está num outro patamar, num outro nível, só se eu gostar, se a palavra não fizer eu rodar, e se o pastor não falar, uá! Aí Deus não falou comigo, se o pastor não pular aqui, se ele não suar, ele não está suando. A palavra desse pastor me faz até dormir. Aí você vai lá e põe para fora, Deus fala, falei com ele. Pastor, está acontecendo alguma coisa comigo, eu entro na igreja e não sinto a presença de Deus, pastor. Ora por mim, porque eu entro vazio e saio mais vazio ainda. Não é.
come a comida. Eu sou o Deus que te sara. Você está fazendo o contrário com a água. Deus transformou a água amarga em água potável. Você pega a água pura, limpa, e você mesmo suja a água que você bebe, você bota para fora. Aí fica difícil. Deixa eu te ajudar. Guarda a palavra do Senhor. Guarda a palavra. E aí você passa a cantar: quero beber dos teus rios, Senhor. Aleluia. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero, aleluia, louve, as águas, pastor Cleves. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és o... Deus abençoe a todos. Pastor, muito obrigado.